Estamos começando o Movimento Perfeito na TV. Um programa sobre soluções. Soluções para a sua qualidade de vida e para o seu bem-estar. O Movimento Perfeito é um método próprio, criado por mim, eficaz para soluções de problemas emocionais, sejam eles na sua vida profissional, na sua vida emocional, prosperidade e equilíbrio na saúde. A base do meu trabalho são os estudos avançados do cérebro. O que eu quero dizer com isso é que qualquer solução que nós apresentarmos aqui tem como base os estudos do cérebro. O nosso assunto de hoje é sobre medo. Até que ponto o medo protege? O medo tem o seu lado positivo. E quando o medo se torna limitador? Também teremos o nosso bloco de perguntas e uma entrevista muito especial com a jornalista e artista visual Lena Kurtz, que vai nos contar uma história de superação com o método do movimento perfeito. E o medo? O medo faz parte da sua vida? O medo faz parte da vida de qualquer ser humano. O medo é uma emoção primitiva. O nosso cérebro tem uma região que se chama amígdala, que é uma sentinela de proteção. Essa amígdala ela serve de radar. Ela observa qualquer estímulo externo e verifica se existe alguma possibilidade de perigo e produz um alarme. Então, é a nossa natureza ter medo. Nós temos três grandes medos. O medo do fracasso, que é o medo do erro, o medo da rejeição, ou seja, de não ser aceito, e o medo do desconhecido. O medo de perder o controle, não ter o controle ou perder a segurança. Existem também três níveis desses medos. Um nível preventivo, que são os recursos seguros para a sua proteção e sobrevivência. Nesse nível, o medo é produtivo. Uma certa quantidade de preocupação é um gatilho para a iniciativa. É um gatilho para você sair da estagnação. Um certo medo de errar faz você se preparar. Um certo medo de não ser aprovado faz você buscar recursos melhores. Um certo medo do desconhecido faz você tomar precauções. Então, um certo nível, o medo é muito positivo. Ele é um gatilho para você se superar. Num segundo nível, o medo se torna crônico. É quando ele produz a inibição. Você fica imobilizado. Muitas pessoas não se dão conta que quando elas estão num período muito longo de estagnação e não têm força para mudar, elas estão com medo. Medo do novo, medo de arriscar. Eu detecto muito bem quando uma pessoa está com medo crônico, quando ela usa muito a expressão mas. Eu quero muito mudar, mas a minha história familiar é muito difícil. O método do movimento perfeito é muito eficaz, mas muito difícil. Isso é uma grande ideia, mas agora eu tenho que cuidar da minha família, tenho crianças pequenas. O mas representa a imobilidade que esta pessoa está vivendo. Às vezes ela está vivendo num nível insatisfatório, mas é mais familiar. Ela prefere ficar nessa zona de conforto, vivendo de forma insatisfatória, do que ousar, do que se arriscar. Por quê? Porque ela sente medo. Muito cuidado, porque esse medo e ficar estagnado pode levar você a uma apatia, e essa apatia se desenvolver para a depressão. Você fica quimicamente debilitado, desanimado. E um terceiro nível é um medo desproporcional. Aí sim, esse medo, ele leva a uma ansiedade que vai desregular o seu sistema nervoso autônomo. Você vai produzir excessivamente adrenalina e com isso você vai produzir uma ansiedade galopante em função do estresse e do cortisol, que pode avançar para problemas de insônia, você não consegue relaxar, você não consegue se entregar, não dorme,
pode levar para uma hiperatividade sem sentido, você não consegue prestar atenção em nada, faz muitas coisas, mas não termina nada. Pode avançar para transtornos de ansiedade, que são os pânicos, medo de dirigir, medo de avião. Isso tudo porque o medo tomou uma desproporção. É importante que você tome consciência de que existem esses níveis e que num determinado nível é saudável, é produtivo, é um gatilho para ativar o seu centro de recompensa e a produção da química certa para o seu bem-estar. Mas em níveis desproporcionais causa o primeiro inimigo, que é a imobilidade, que o leva à estagnação e até à depressão. E tem níveis que podem levar até mau funcionamento do seu sistema imunológico, do seu sistema de defesa. Você fica fraco a ponto de adoecer. Fica muito suscetível a doenças ou desenvolve uma hiperatividade do seu sistema imunológico, produzindo doenças autoimunes, ou uma hipoatividade e você fica mais suscetível a vírus, a bactérias, a infecções, a inflamações. O método do movimento perfeito trabalha com técnicas para ativar áreas cerebrais e você ter o medo produtivo, o medo realizador e não superar esse limite. E aprender a ter doses constantes de superação. Vamos para um pequeno intervalo e já retornamos.